capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. A partir do verso 1, nos diz assim a palavra de Deus: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, e estavam ali Anas, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Palavra do Senhor. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos por tua palavra, por tuas promessas, por tua presença, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pela viva esperança, a mensagem da cruz. Pai, nós te louvamos. Fala aos nossos corações. Mova-se, ó Espírito Santo do Senhor, em nosso meio, e gere esperança, gere esperança, gere esperança em cada coração, para a glória e salvação do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Em 2001, 11 de setembro de 2001, eu não sei onde você estava, mas eu lembro que em 11 de setembro de 2001, eu estava me acordando, havia chegado do trabalho, ainda pela manhã, trabalhava à noite, e pela manhã os noticiários traziam em manchete que os Estados Unidos havia sido atacado, as Torres Gêmeas sido derrubadas. Já fazem 20 anos desse acontecimento, e ontem estava acompanhando através do YouTube as festividades desse acontecimento, a memória daqueles que lutaram e que doaram a sua vida em resgate de muitos policiais e o corpo de bombeiros. Mas o fato é que já se passa 20 anos, a sociedade, o mundo moderno tem evoluído, crescido,
E ainda está instaurada na sociedade e no mundo falta de esperança. Por mais que o mundo tenha avançado e a tecnologia também, mas no coração de homens e mulheres se encontra a busca pela esperança. Há uma canção de Alessandra Samadello que diz: não há esperança alguma para o mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naquele que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Os apóstolos estavam em Jerusalém, sido interrogados pelos principais sacerdotes, líderes principais dos judeus, porque um homem aleijado havia sido curado na chamada Porta Formosa. Diariamente estava um homem ali, necessitado, pobre, carente, pedindo esmolas. Pedro e João prontamente olha para aquele homem e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E aquele homem foi cheio de alegria, de esperança, de contentamento. Foi curado na alma, na mente, no corpo, e espiritualmente saltou com grande alegria pelo poder de Deus, que agora transformou por completo a vida daquele homem. Não contentes, os líderes judeus levam Pedro e João ao cárcere, a serem interrogados. Não contentes com a maravilha que havia acontecido, não querendo dar o braço a reconhecer a bondade da graça maravilhosa operada na vida de um homem necessitado. Parece que há momentos na experiência religiosa em que tornamos frios ou calculistas ou demasiadamente religiosos e cegos espirituais. Assim se encontrava os líderes judaicos, não compreendendo a maravilhosa graça operada na vida daquele homem aleijado. Mas é interessante que, como diz o texto, homens não letrados, homens aparentemente leigos, sem muita formação acadêmica, mas que com grande ousadia proclamava a viva esperança de Jesus, o Nazareno, que está vivo. Jesus não está morto. Jesus não está morto. Essa é a mensagem da igreja do Senhor Jesus. No século 21, em momentos que temos atravessado de grande sofrimento para um mundo que se encontra em pandemia, Jesus está vivo. A viva esperança da igreja e para o mundo. É interessante. E ao contrário do que o homem moderno pensa acerca do anseio contínuo pelo mundo eterno, há muitos homens inteligentes que chegam a dizer que os cristãos, que os seguidores de Jesus,
falam muito de céu, na tentativa de escapar dos sofrimentos da vida, uma forma de escapismo. Mas as mentes inteligentes no mundo não podem compreender a maravilha da graça revelada em Jesus, em novos corações, em vidas transformadas, em vidas arrependidas, e agora dominadas não pelo medo, mas pela presença dominadora, graciosa do Espírito Santo. Não significa que devemos deixar o mundo presente tal como está. A esperança cristã não fala sobre isso. Se tivermos que estudar a história, veremos cristãos que mudaram a história do mundo, trabalharam nesse mundo bravamente, que repreenderam o comércio escravo, homens que doaram a sua própria vida baseado em princípios e valores cristãos. Muitos cristãos deixaram suas marcas sobre a terra, precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. E é interessante que aqueles homens, segundo o texto de Lucas, em Atos, capítulo 4, esses homens, e certamente muitas mulheres, estavam com suas mentes e seus corações ocupados, cheios de esperança, não temendo qualquer notícia circunstancial, mas sabendo que Deus está no controle de tudo, acima de todas as coisas. Meus irmãos, tamanha era a coragem de Pedro e João enfrentar, olho com olho, os imperadores romanos, não temerem a morte, não temerem a interrogatórios, a cárceres, a prisões, mas a dizer: importa temer primeiramente a Deus. É interessante que muitos cristãos deixaram de pensar no outro mundo, ou no mundo eterno, ou na vida eterna, e assim passaram a se tornar totalmente incompetentes nesse mundo. Há uma frase de C.S. Lewis que diz: se você aspirar o céu, ganhará a terra de lambuja, e se aspirar a terra, perderá ambos. Qual tem sido a ocupação nesses dias atuais da sua mente? O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu coração? Será que tem sido as ansiedades, as preocupações acerca do futuro, do amanhã, ou a esperança viva de um Deus vivo que está escrevendo a história e que está acima de qualquer circunstância mais amedrontadora? Jesus Cristo é a única esperança. Essa é uma das maiores ênfases do Novo Testamento. A salvação se baseia, está centralizada somente em uma pessoa, e Ele é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. O próprio Deus designou a Jesus para ser Salvador do mundo. Ninguém pode ser igual a Ele. Há muitos que têm colocado a esperança nesses últimos dias em um Messias político, em um Messias, quem sabe, armado, paramentado, ou acompanhado de seguidores com ideais humanos. Mas essa não é a esperança de Deus para os nossos corações.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, verso 21, que é Deus que escolhe o Salvador para o nosso mundo. É interessante que muitos têm o desejo, ainda enquanto criança, ser médico, ser um policial, ter uma profissão, ter uma vocação. Deus escolheu o seu filho com uma vocação especial: ser o nosso Salvador, ser o nosso Redentor. O texto diz: ele nascerá de uma virgem, ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Essa era a mensagem da igreja primitiva, essa era a mensagem dos apóstolos, essa era a mensagem retumbante nos dias do Império Romano. Jesus, ele nasceu para nos trazer esperança. Jesus, ele nasceu para nos trazer libertação acerca do medo da morte, acerca do poder das trevas de Satanás, acerca dos grilhões e amarras no mundo espiritual, de um mundo sem esperança. Jesus nasceu para nos trazer esperança. Jesus Cristo é a única esperança, porque Ele é o Redentor escolhido por Deus para nos trazer de volta para casa. Quem sabe você tenha se empenhado o bastante. Em alguns momentos da vida não está errado ter um foco, ter um alvo, ter um pensamento que Deus realize o meu sonho. Mas o sonho de Deus para as nossas vidas é nos levar para casa. A Bíblia diz que na presença de Deus há muitas casas, e que a vontade de Deus é levar maior número de filhos e filhas resgatados pelo sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário. Somente Jesus pode nos levar ao lar, somente Jesus pode nos levar ao céu, somente Jesus pode nos levar às moradas celestiais, morada do Senhor eterno, moradas eternas. Por mais que nossa casa seja bonita, por mais que nosso ambiente seja gostoso, por mais que esse mundo seja bonito para se viver, mas ele passará. E os apóstolos, segundo o relato de Lucas, estavam enfrentando a própria morte, enfrentando acusações, enfrentando todos os medos, porque seus corações estavam cheios de esperança do céu, meus irmãos. Nenhum outro mestre religioso poderia morrer por nossos pecados. Por isso que Pedro, ele fala aos líderes judaicos: esse Jesus a quem vocês crucificaram, mataram, Deus o ressuscitou dos mortos. Em Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus é a tua esperança, Jesus é a tua esperança. Jesus, ele se colocou no seu lugar, em meu lugar. Jesus, ele levou sobre seus ombros todo o sofrimento, amargura, a dor, toda a tristeza, todo o pecado sobre os seus ombros, para uma vez por todas aniquilar o poder do inferno, de Satanás e do pecado. Precisamos entender nessa noite que Jesus Cristo é a única esperança, porque Ele é o nosso semelhante,
porém sem pecado. Obedeceu perfeitamente à lei de Deus e sofreu o castigo pelo pecado humano. Isaías, no capítulo 53, diz que ele foi moído, ele foi torturado. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Jesus é a nossa esperança, porque em semelhança a nós, sendo homem, em corpo humano, ele decidiu estar ao seu lado, ao nosso lado, para experimentar a nossa dor, o nosso sofrimento. Em Hebreus diz que ele pode socorrer aos santos, seus filhos, aqueles que creem em Jesus, porque ele padeceu, sofreu e sabe o que é sofrimento. Jesus, ele sabe o que você está passando nessa noite, porque ele passou duras provas na vida, e ele sabe o que é ter sede, e ele sabe o que é ter fome, e ele sabe o que é passar por momentos de angústia, de aperto no coração, de solidão. Ele sabe o que é sofrimento. E se você está passando por esses dias, com o coração apertado, sem esperança, ele é a viva esperança de Deus para a sua vida. A resposta pronta, exata de Deus para te livrar, para te salvar. Nenhum outro ressuscitou dos mortos. Diz o texto, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 21, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Se você leu o texto de Atos capítulo 4, você entendeu porque os apóstolos estavam sendo perseguidos, acusados, porque estavam pregando acerca da ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus, ele disse a Marta e a Maria: mesmo que morra, aquele que crê em mim ressuscitará, terá vida eterna. Meus irmãos, a esperança da glória, a esperança de uma vida vindoura, eterna, é a mensagem da igreja do Senhor Jesus, dos seguidores do Senhor Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu os grilhões da morte, ele quebrou a chave do inferno, ele quebrou e venceu a angústia e o pavor da morte. Estar em suas mãos, como diz lá no livro de Apocalipse, todo o poder está em suas mãos, as chaves estão em suas mãos, ele tem toda a autoridade. Jesus Cristo é a única esperança, porque ele é verdadeiramente Deus. Em virtude de sua natureza divina, a sua obediência e seu sofrimento, sua obra e vida foram eficazes e capazes de suportar a justa ira de Deus contra o pecado. Jesus, ele decidiu receber todo o castigo de Deus sobre a sua cabeça. Jesus é como se ele estivesse dizendo para Deus: eu pago esta conta, eu recebo sobre mim todos os pecados dos homens, eu pago com a própria vida, como diz lá o livro de Hebreus, corpo e vida está aqui e a ti ofereço. Jesus, ele pagou um alto preço. Por isso, nessa noite, não há angústia mais medonha, perturbadora, que o Senhor Jesus não possa estancar, radicar,
vencê-la em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é a única esperança, porque Ele verdadeiramente é Deus. Há muitos que colocavam a expectativa que Jesus era meramente um profeta, um mestre da moral judaica, mas as Escrituras Sagradas atestam que esse homem de Nazaré, Ele é o próprio Deus encarnado que se fez carne e que através da sua própria vida abriu, se rasgou o véu de alto a baixo, dando acesso a todo aquele que crê, garantindo viva esperança. Em virtude da sua obediência, em virtude da sua própria vida, em virtude da sua obra na cruz do Calvário. Diz o texto de Atos capítulo 2, verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Não há nada impossível para Jesus nessa noite. Não há nada difícil para o Senhor Jesus nesse exato momento. Não há corações, por mais duros que seja, que ao toque do Senhor Jesus sejam restaurados, vivificados, recebam vida e esperança. Se você conhece alguém, você pode compartilhar a mensagem da cruz. Se você tem um amigo, um vizinho, um parente, você pode compartilhar a mensagem do Evangelho da cruz do Senhor Jesus. A mensagem é clara, Ele deu a sua própria vida. A mensagem é simples, Ele verteu o seu sangue para cumprir toda a justiça de Deus. A verdade é simples, Ele ressuscitou, poderoso para redimir um novo povo e para resgatar uma nova nação e celebrar nas moradas eternas com o seu povo santo. Nessa noite, se você crer em Jesus, se você crer em suas promessas, se você crer na palavra de Deus, você pode fechar os seus olhos, como diz a Escritura Sagrada, crer com o coração, confessar com a sua boca: eu preciso de Jesus, eu preciso dessa mensagem da cruz, eu preciso desse resgate sobre a minha vida, eu preciso dessa restauração por meio do Filho de Deus. Você pode fazer essa oração, e eu te convido a ficar em pé nessa hora e a orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Deus, nós te damos graças, ó Deus, pela vida e pela obra do Senhor Jesus. Ó Deus, aquilo que era difícil, impossível que era, Senhor, atestado da nossa morte, condenação eterna, ó Deus, no inferno, por causa do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor matou a morte, venceu a morte, nos trouxe esperança, nos trouxe vida, ó Deus, nos trouxe alegria poderosa por meio da obra do Espírito Santo, ressuscitando a Jesus. Nessa hora, se há corações amargurados, tristes, feridos, ó Deus,
ó Deus, prisioneiros do medo sejam libertos em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Pai, em nome de Jesus, a mensagem do Evangelho é simples, mas ela é poderosa, porque, ó Deus, quebra, Senhor, os grilhões, Senhor, mentiras, ó Deus, de Satanás. Ó Deus, nessa noite, cremos, Senhor, no milagre, cremos no teu poder, cremos em tua palavra, ó Deus, palavra de esperança e de vida. Ó Deus, aonde teu Espírito habita, há liberdade. Deus, e que cremos, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. Por isso, nessa noite, ó Deus, que almas, que vidas confessem o teu nome, diga sim para Jesus, sim para a vida, sim para habitar num ambiente de liberdade, de paz, de restauração, de esperança, de vida transformada, dominada pelo Espírito Santo. Assim te damos graças em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Há nesse ambiente alguém corajosamente que deseja levantar a sua mão e dizer sim para a mensagem da cruz do Senhor Jesus, que deseja recepcionar o Senhor Jesus em seu coração, fazer dele Senhor e Salvador. Existe alguém corajosamente que pela fé em Jesus compreende que Ele é o único Redentor, que Ele é a única esperança, e que deseja crer em Jesus? Há alguém nessa noite? Corajosamente? Se não, damos graças a Deus e louvamos ao Senhor Jesus por sua palavra anunciada e transmitida nessa noite, em nome de Jesus.